Tem problema. Não tem? Não pega? Não. Não pega. Sim. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do GAEFA. Mais uma semana que se inicia. E hoje, terça-feira, como de hábito, a nossa reunião doutrinária, em que analisamos um tema do Evangelho à luz da doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. Marcelo, meu irmão, um grande abraço para você, para todos os nossos irmãos aí de rancharia. Que Deus abençoe vocês aí. Carlos Eduardo, boa noite. Ricardo, Michele, boa noite. Luiz Marcelo, boa noite. Mercedes, boa noite, seja bem-vinda. Nando, boa noite. Seu Flávio, boa noite. Seja bem-vindo de volta, seu Flávio. Ivali, boa noite. Maria Helena. Eliana, boa noite. Xande, meu irmão, boa noite. Johnny, boa noite. Solange. Clara, boa noite. Elisângela. Flávia. Ô, Flávia, boa noite, minha irmã. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vinda. Selma, boa noite. Renata, boa noite. Seu José, Dona Alda, boa noite, Dona Alda. Janir, seu Macir, boa noite. Marcelo. Eliana, boa noite. Conceição e a todos que estão entrando, Dona Dalva, Raquel, boa noite. Adriana, Rafaela, boa noite. Manda um beijo para ela. Ana Cristina, boa noite. Luiz Miguel, seja bem-vindo. Fernanda, Valdemir, Marlúcia e a todos que estão chegando aí. Nosso carinho, nosso abraço. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião. Daqui a 2 minutinhos nós iniciamos. Eu estou testando aqui agora, hoje, um microfone novo. Só confirmando, o som está ok? Estão me ouvindo bem? Só para que a gente possa confirmar se está tudo certo. Ok, vamos ver. Por favor, me deem um retorno se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok. Ok, ótimo. Perfeito, perfeito. Bom, faltam 2 minutinhos para a gente iniciar. Lembrando que a nossa campanha de cestas básicas continua ainda, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre ela ao final da live e, inclusive, a partir de amanhã a gente já vai começar a postar novamente a publicação da campanha, explicando como está funcionando, né? E graças a vocês também está tendo uma repercussão muito boa, a gente está conseguindo um bom resultado. Mas hoje, agora, mais um minutinho, a gente vai falar de um tema bem interessante, que são as bem-aventuranças, né, que Jesus falou no Sermão do Monte, que é muito, muito interessante essa visão da doutrina espírita, né? E do mais, uma boa noite a todos que estão chegando aí. Desculpe, eu não consegui ver o nome de todo mundo, porque as letras do meu computador aqui diminuíram, não sei porquê, e a visão já não é mais dos 20 anos, né? Então, muitos aqui eu não estou conseguindo ler, mas sejam todos muito bem-vindos, tá?
Bom, vamos iniciar então? Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui possamos ser renovados e fortalecidos para continuar a nossa caminhada rumo ao Evangelho de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Naquela noite fria de 1903, Eurípides Barçanufo finalmente havia aceitado participar de uma reunião espírita dirigida pelo seu tio. Após vários convites, ele finalmente havia aceitado, pois era católico convicto. E ao chegar no recinto, Eurípides disse a seu tio: eu tenho uma grande dificuldade para entender no Evangelho de Jesus as bem-aventuranças. E só me tornarei espírita e acreditarei na doutrina dos espíritos se eu puder receber uma explicação das bem-aventuranças diretamente do apóstolo João, o apóstolo amado. Iniciada a reunião, que era composta por pessoas humildes de Sacramento, trabalhadores rurais, a sua grande esmagadora maioria analfabetos, quando um homem já idoso, analfabeto nas letras, mas doutor nos sentimentos do coração, modificou a voz. A sua tonalidade de voz se modifica. Dá lugar agora a uma voz mais posta, firme, que diz: Eurípides, tu pediste, e eu estou aqui, para explicar-vos acerca das bem-aventuranças, pois tu tem uma missão de suma importância no Evangelho de nosso Mestre Jesus. E narra-se que a partir dali passaram-se longos minutos em que o próprio apóstolo João explicava àquele que seria o bandeirante do Espiritismo no Brasil acerca das bem-aventuranças. Mas, por outro lado, um outro ministro do Cristo, Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, que não obstante ser hindu e não cristão, teve a ocasião de dizer certa vez: se todos os textos sagrados do mundo se perdessem e restasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. E em realidade ele tem razão, porque o Sermão do Monte talvez seja
o mais completo resumo da mensagem do Cristo. O que Jesus fez naquele monte, naquela tarde e noite, é algo incomparável, que está descrito em 2 evangelhos. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus. No entanto, para os nossos estudos de hoje, vamos nos utilizar do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 12. E por quê? Porque o texto de Mateus é muito mais completo e lógico do que o de Marcos. E tem uma razão. Mateus era apóstolo. E dentre os 12, ele e Judas de Queriós eram os únicos que sabiam ler e escrever à época de Jesus. Mateus, por ser um cobrador de impostos. Judas, por ser um comerciante. E Mateus escrevia constantemente sobre a fala de Jesus. Tanto é verdade que no livro de Humberto de Campos, A Boa Nova, no capítulo em que ele narra o Sermão do Monte, ele chega a afirmar que quando Jesus encerra o Sermão do Monte, Mateus Levi havia escrito tudo que Jesus havia falado. Daí a fidelidade que nós encontramos nos textos de Mateus, que descreveu de forma belíssima aquela tardezinha que caía, quando Jesus sobe aquele monte, Curuhatim, às margens do mar da Galileia, e dali vê não só a beleza da bacia do mar da Galileia, mas também todas as cidades que floresceram em seu redor. Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum, Corazim. Olha agora aquela pequena multidão de mais ou menos 50.000 pessoas, 5.000 pessoas, doentes, sofredores, esfaimados, necessitados, que estavam ali para ouvir Jesus. E Jesus inicia o belíssimo Sermão do Monte, em que ele resume toda a sua obra do Evangelho em um sermão, mostrando à humanidade como ser feliz. E ali, o Sermão do Monte traz um tesouro especial. Dentro dos tesouros incomparáveis do conhecimento do Sermão do Monte, talvez este seja o colar de pérolas valiosíssimas em meio a tanta sabedoria. Um colar que tem várias pérolas. O colar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças que são
um exemplo para nós. Um manual prático de como alcançar a felicidade e a paz, mas que até hoje desafia a interpretação dos estudiosos e desafia a convivência humana e propriamente a nós espíritas, nos desafia a vivenciar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 9, e cada qual tem um significado particular. Segundo um entendimento muito interessante do palestrante espírita Simão Pedro Lima, as bem-aventuranças seriam degraus para alcançar a pureza celestial. E assim, as bem-aventuranças começam: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Muitos de nós não entendem a expressão pobres de espírito, porque em realidade, no Brasil, a expressão pobre de espírito significa uma pessoa egoísta, uma pessoa má, uma pessoa que não desenvolveu os sentimentos do coração. Mas há 3 formas de dizer essa expressão: pobres de espírito, pobres em espírito e pobres pelo espírito. E assim, nós chegamos à conclusão de que o sentido real dessa expressão não é a que chegou a nós, brasileiros, ou que é para nós a mais comum. Porque os evangelhos nasceram em aramaico, a linguagem falada por Jesus. Particularmente o evangelho de Mateus, pois ele era hebreu. Mas logo teve uma tradução para o grego. Aliás, todos os evangelhos foram traduzidos originalmente para o grego, porque o grego, com o domínio séculos antes do então Alexandre o Grande, que difundiu a língua grega por todo o mundo conhecido, o grego se tornou uma língua oficial do mundo, ao lado do latim romano, como hoje é o inglês. Então era natural que para a difusão do evangelho, estes deveriam ser traduzidos para o grego. E assim foi. Mas na tradução de Kardec, que foi utilizada para a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele próprio afirma que ele utilizou da tradução do Monsieur Louis Sarcey, a maior autoridade do século XIX em grego e em traduções. E essa expressão pobre de espírito
ela tem um outro significado completamente diferente em grego. Não significa, como nós admitimos, pessoa pobre de sentimentos morais. Mas pobre de espírito é uma figura de linguagem ou uma expressão idiomática. Um exemplo: choveu canivete. É uma expressão idiomática. Significa choveu muito. Dei com os burros na água. Não deu certo o meu propósito. Pobres de espírito. É uma expressão idiomática que significa humildes. Então, Jesus poderia dizer: bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. Então, segundo a escala evolutiva proposta por Simão Pedro Lima, o primeiro degrau é a humildade. E na humildade, nós encontramos o exemplo, talvez, de um dos maiores exemplos de humildade depois do Cristo, Francisco de Assis. Certa vez, Francisco estava perambulando pelas ruas de Assis, pedindo comida, remédio, roupa, dinheiro para o sustento dos seus doentes. Até que ele bate a uma porta e abre um homem alto, forte, um rico comerciante de Assis, amigo de seu pai, que o reconhece. Francisco também o reconhece, mas não fala nada. Pergunta ao homem: o senhor não teria nada para os meus pobrezinhos? O homem gargalha e lhe gospe na cara. Francisco limpa a face com uma das mãos, se ajoelha diante do homem e diz: agora que o Senhor deu o que eu mereço, o Senhor não teria nada para os meus pobrezinhos? E o homem começa a chorar. Cai de joelhos diante de Francisco e torna um dos seus seguidores mais fiéis. O primeiro degrau é a humildade. O segundo degrau, a segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E conforme analisa muito bem o Espírito Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Todos na terra sofrem, todos na terra choram, pois é um planeta de provas e expiações. E todos nós passamos por dificuldades inerentes ao nosso processo evolutivo. Então, por que Jesus simplesmente não disse: bem-aventurados todos vocês que sofrem, pois serão consolados? Porque, como diz Lacordaire, em uma mensagem intitulada O Bem e o Mal Sofrer, nem todo mundo sabe sofrer bem. A maioria sofre mal. E em sofrendo mal, não consegue usufruir das lições que o sofrimento traz. Porque sofre com revolta, sofre com arrogância, sofre com orgulho, jogando aqueles que poderiam ser frutos
saborosos da resignação na vala do lixo. Mas aqueles que sabem bem sofrer são aqueles que sofrem com resignação, pois usufruem do sofrimento que eles próprios plantaram para si, na vida atual ou em vidas anteriores, através da resignação, transformando o sofrimento em bênçãos. E aí, encontramos a resignação. E na resignação, nós temos 3 exemplos. O primeiro é uma conversa de Chico Xavier com Divaldo Franco, em 1978. Quando Divaldo foi visitar em Uberaba o Chico, e disse: Divaldo, você casou? Não. Ah, mas eu soube que você casou. Não. Não, mas eu tenho certeza que você casou. E o Divaldo já começou a ficar em dúvida, né? Porque o Chico não erra. Quando ele disse: você não teve um infarto? Sim, tive. E não te gerou uma angina? Sim. Então, meu filho, você é casado com a dona Angina. Mas feliz é você que só tem uma companheira. Eu tenho 2. A dona Angina e a dona Catarata. Quando uma aperta, outra solta. Quando as 2 apertam, meu filho, eu oro Emanuel. Ele me aparece sorrindo e diz: Chico, para esse casamento, só a viuvez. E os 2 riem. Riem do sofrimento. A prova da resignação com as dores da vida. Mas talvez, no meu modesto ponto de vista, não haja na doutrina espírita e não mesmo em todos os movimentos religiosos do mundo resignação comparável à de Jerônimo Mendonça, o grande gigante deitado, que certa vez em uma entrevista em Brasília foi-lhe perguntado: Jerônimo, você é casado? Ele sorriu e disse: sim. Casado com a dor no civil e o espiritismo no religioso. Ele que passou 30 anos imóvel da cabeça para baixo. 20 anos cego. Resignação. Mas após adquirir a humildade e a resignação, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. O que é ser manso? O que é ser pacífico? É ter horror à violência, a qualquer tipo de desentendimento. Numa sociedade hoje que as pessoas se alimentam de discórdia, se alimentam de perturbação, encontrar pessoas que fogem da violência é cada vez mais raro, que sabem cultuar a ciência da paz, ser pacífico, através de um dos sentimentos mais difíceis de adquirir, a paz, ciência, que nos leva a compreender que o grande problema não é o que me persegue. O grande problema é como eu recebo a perseguição que eu sou vítima.
entre aspas. E aqui eu relembro de um caso de Mahatma Gandhi. Quando andava por uma das praças de Nova Delhi, o Império Britânico ainda comandava a Índia. Quando um soldado britânico se aproxima dele e, sem que ele tivesse feito nada, lhe chuta o abdômen e ele cai. Se levanta sem esboçar nenhuma reação e fica de pé. O soldado lhe bate novamente. Novamente ele cai. Novamente não revida. Nem sequer uma palavra. Mais irado, com mais ódio, o soldado lhe bate pela terceira vez. Já com o rosto marcado do sangue, se levanta. E o soldado, a ponto de ter um golpe emocional de raiva, diz: quem te ensinou a ser tão covarde? Sem esboçar nenhuma reação negativa, com uma voz que era quase uma forma de abençoar o jovem soldado, ele diz: este homem que está no teu peito. O jovem soldado trazia um crucifixo no peito. Ele era hindu, não era cristão. O jovem se ajoelha aos seus pés em lágrimas. E isso é ser pacífico, ter a ciência da paz. Mas se nós adquirirmos a humildade, adquirirmos a resignação, adquirirmos a paciência, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ser justo. E quando a loucura envolvida no orgulho do mundo diz que essa bem-aventurança se trata de vingança, quando não se trata de justiça. Se trata de saber o que é criminoso. E aí Chico Xavier certa vez pergunta a Emmanuel: Emmanuel, o que é ser um criminoso na visão dos espíritos? E ele sério diz: ser criminoso? Quem é um criminoso? Qualquer um de nós que é descoberto. Porque todos nós erramos contra a lei divina. Ser justo não é se vingar, é saber que Deus é o Senhor da justiça. E cabe a nós compreender que nada nos ocorre por acaso. E agora eu me recordo de Nelson Mandela, que depois de muito tempo lutando contra o terrível apartheid, é preso. E durante décadas fica preso. E durante décadas é cuidado por um carcereiro. Finalmente, o apartheid termina. Ele é liberto. E lhe perguntam o que ele pensaria de todos aqueles que o aprisionaram. Meu filho, disse ele, se eu guardar raiva, se eu quiser vingança ou guardar mágoa, eu continuaria preso numa cela muito pior do que essa. E mais tarde, quando ele ascende à presidência da África do Sul,
Ele chama o seu antigo carcereiro para ser um dos seus ministros de Estado. Isso é ser justo. Isso é ser justo. Mas se nós adquirirmos a humildade, a resignação, a paciência, a justiça, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E a misericórdia é ter compaixão, se compadecer do sofrimento alheio. Dar a oportunidade do outro para que Deus floresça no coração do outro, não obstante o seu coração ainda estar cheio de pedras e espinhos. Isso é compaixão. Isso é misericórdia. E aí eu chamo a atenção a vocês para um exemplo muito simples. O Deus que os homens criaram e o Deus que criou os homens. Uma mulher tem um filho, uma mulher honesta, trabalhadora, viúva, tem um filho. Aos 12 anos, esse filho entra nas drogas, na maconha. Aos 15, cocaína. Aos 18, crack. Aos 20, é um traficante. Mata sem nenhum sentimento. Aos 25, morre no embate com a polícia. Segundo o Deus que foi criado pelos homens, ele vai para o inferno. A mulher, não obstante dolorosa e sofrida, continua sendo boa e trabalhadora, honesta. E um dia desencarna, vai ao céu, encontra Deus. Qual a primeira pergunta que essa mulher fará? Cadê meu filho? Teu filho está no inferno. Então eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o inferno com meu filho. Não, mas você não pode. Porque você ganhou o paraíso, você não pode ir para o inferno. E ele está no inferno, ele não pode subir ao paraíso. Esqueça dele. Isso é o Deus criado pelos homens. E o Deus que criou os homens, que é a compaixão, que é a misericórdia. A verdadeira misericórdia é dizer a essa mãe sofrida: você não pode descer aos infernos, nem ele subir ao céu. Mas você pode voltar para a terra com ele e recebê-lo no seu ventre novamente. E ele nascerá de ti. Mas perceba, diante dos erros que ele cometeu, ele terá sérios problemas físicos. Não conseguirá andar, não conseguirá falar, não conseguirá pensar direito. Dependerá de você para tudo. E durante largos anos, ele beberá do teu amor, para que através do teu amor e do sofrimento reparador, ele consiga conquistar o céu. E um dia, quando essa prova acabar, vocês juntos adentrem o paraíso. Isso é misericórdia. Mas quando nós já atravessamos o degrau da humildade, da resignação, da paciência, da justiça e da compaixão,
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A pureza, escolher ver o bem e a luz em tudo e em todos. O que nós fazemos é o contrário, a gente procura o mal nos outros. Mesmo que seja difícil de achar, a gente acha. Porque ao longo de séculos a gente se habituou tanto a fazer isso que somos especialistas. Mas Jesus nos propõe a ver o amor e Deus em tudo. Como dizia Francisco de Assis, eu vejo uma criatura de Deus em tudo que existe. E aí eu me recordo. Em um momento em que Jesus saía de Jerusalém, rumo a Cafarnaum com seus apóstolos. E à margem do caminho, um cão morto, já há dias em decomposição, exalava um cheiro muito forte. E todos os apóstolos passaram e se horrorizaram com a cena do cadáver em decomposição. Até que Pedro chega a Jesus e diz: Senhor, veja esse cão, o seu estado. Jesus olha, sorri e diz: realmente, Pedro, esse cão tinha lindos dentes. Jesus conseguiu observar a beleza num cão em decomposição e nos chama a ter a pureza de ver o bem em todos, principalmente naqueles que nós não gostamos. Finalmente, depois de adquirir a humildade, a resignação, a paciência, a justiça, a compaixão e a pureza, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É a atitude da paz. É ter coragem de agir pela paz. A diferença entre o pacífico e o pacificador é: o pacífico foge à violência, buscando a paz. O pacificador, ele promove a paz. Tanto é que se encontram pacificadores sempre em meio a conflitos, sempre em meio a guerras, sempre em meio a discórdias. E aí eu me recordo, mais uma vez, Francisco de Assis. Quando ele pede uma audiência com o então Papa Inocêncio III, pois tinha 2 pedidos ao Papa. Caminha com seus companheiros até Roma. E ao chegar ao Vaticano, pede ao secretário uma audiência com o Papa. Mas a sua túnica rasgada e suja, as sandálias empoeirentas pela estrada do caminho, foi tido como um mendigo qualquer e naturalmente não foi aceito. Dormiu ali às portas da Catedral de São Pedro. Quando à noite o Papa teve um sonho que a igreja, pela então Capela Sistina, começava a ruir.
quando um mendigo adentra a capela e segura as paredes do edifício, e ela para de cair. E ele ouve uma voz dizendo: "Este é meu mensageiro para ti." O Papa acorda assustado, chama seu secretário e diz: "Há aí alguém que seja um mendigo? Quero falar com ele imediatamente." Francisco adentra a sala de audiências. O então Papa Inocêncio III, sentado em um trono de ouro, cercado dos cardeais, pomposos àquela época. Ele, com vestes simples, começa a falar com uma propriedade do Evangelho de São João. Naturalmente, era o próprio apóstolo amado reencarnado. E de tal forma que o Papa se emociona às lágrimas. Chega em frente a Francisco, se ajoelha, beija seus pés e diz: "Tu és um verdadeiro mensageiro de Jesus. Que tu queres?" Primeiro, gostaria de pedir autorização para criar uma ordem, que inicialmente era o nome de Os Capuchinhos Menores, e logo após a sua morte foi considerada a Ordem Franciscana. Já está concedido. Qual a outra? A outra é que acabe as Santas Cruzadas. As guerras santas mataram em nome de Jesus. Milhões ao longo da história morreram nas cruzadas. Em nome de Jesus, eles entravam nas casas, matavam a família. E quando estavam agonizando, ainda faziam o sinal da cruz. Acabe com isso. E naquela tarde, o Papa Inocêncio III assina o decreto que põe fim a essa mancha negra na história religiosa do mundo. Um pacificador. Mas quando atingirmos a humildade, a resignação, a paciência, a justiça, a compaixão, a pureza e a atitude da paz, bem-aventurados vós, que são perseguidos e humilhados por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós que sois perseguidos por meu nome, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Pois antes de vós, os profetas também foram perseguidos. Esse é um alerta para todo o fiel seguidor de Jesus. Todo aquele que se levanta na multidão para caminhar de pé a estrada de Jesus é perseguido. Mas lembremos, grande é o galardão desses no reino dos céus. Jesus já nos dizia
Se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco? E hoje, em que vivemos em plena transição planetária, em que os valores morais se inverteram, hoje, o justo é visto como pária da sociedade, porque o correto, o lógico, é ser desonesto. Quando a música, nas suas mais variadas expressões no mundo, se transformou em um horroroso grito de desespero. Quando as virtudes são confundidas com fraqueza e a mensagem do Evangelho é tida como letra morta, bem-aventurados os que são perseguidos por meu nome. Perseverança, Jesus nos propõe. Porque após as 9 bem-aventuranças, no versículo 13 do capítulo 5, terminadas as bem-aventuranças, Jesus diz: pois vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E o que é o sal? Qual a função do sal? E se ele não cumpre a sua função, ele é pisado pelos homens. Qual a função do sal? Qual a função nossa como sais da terra? De temperar, de dar gosto à vida humana para glorificar o reino dos céus na terra. A luz do mundo, para que através da perseverança possamos nos transformar em fontes de luz que refletirá a imagem luminosa de Jesus a todos aqueles que nos encontram. Meus irmãos, as bem-aventuranças, em realidade, são mensagens do Cristo de esperança e fé no porvir. Não obstante, caminhando pelos vales de sombra do sofrimento e da dor, não temerei mal algum, porque o Senhor é meu pastor, já diz o Salmo, que é hoje, nesses dias tormentosos, cada vez mais correto. Sigamos o Cristo e levamos, como Ele levou, a nossa cruz até o Gólgota da nossa libertação moral, para que, como Ele, possamos, ao final dessa trajetória, olhar para trás e dizer: cada golpe, cada ferida, cada machucado, cada dor, valeu a pena, porque eram os primeiros acordes da luminosa sinfonia de felicidade da vida daquele que se propõe a levantar na multidão e seguir Jesus. Que Deus nos abençoe. Bom, vamos agora às nossas vibrações e depois já partimos para a vibração do passe e da fluidificação das águas, tá? E para isso eu convido a todos, nesse momento,
a fecharmos os olhos e abrirmos o coração. Vamos, nesse momento, abraçar Jesus. Envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Pedimos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Pedimos pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor seja o farol a nos conduzir pelos caminhos tortuosos da terra, rumo à felicidade e à paz. Pedimos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora por todos aqueles que a nossa mente alcança. Vamos transformar o nosso pensamento em pontes de luz, através das quais esse luminoso exército do Cristo alcançará a cada necessitado, e ao lado de cada sofredor no planeta, um missionário do Cristo estará, levando a paz, a harmonia, a força, a proteção, o amor, a compaixão, a misericórdia, a saúde, a fé. Rogamos agora por toda a humanidade que, atormentada pela Covid, pela pandemia, se perturba. Rogamos por todos nós, Senhor. Sabemos que a pandemia faz parte do nosso processo evolutivo, mas nos dá força e serenidade para atravessarmos essa tempestade. Rogamos por todos aqueles que nesse momento estão infectados pela Covid, que teu infinito amor e compaixão permita que ao lado de cada um missionário do teu amor esteja, trazendo a saúde e o alívio, a proteção e o amparo. Rogamos por tantos outros doentes, por tantas outras doenças. Misericórdia, Senhor. Rogamos
pelos atormentados do mundo, por aqueles que sofrem em seus próprios lares a incompreensão, as dificuldades, os sofrimentos e as dores. Abençoa, Senhor. Ajuda-os no sacrifício familiar, demonstrar a fidelidade ao teu evangelho de amor. Ampare e abençoa, Mestre querido, a todos os nossos irmãos que sofrem, a todos que nesse momento passam pelo pesadelo do desemprego, da tormenta da carência das necessidades básicas. Rogamos por eles, para que tenham resignação e fé, e sobretudo forças, para se levantar e continuar caminhando. Enfim, Senhor, ampare e abençoe os médicos e a todos os trabalhadores da saúde que estão, não obstante com medo, colocando o ideal do sacerdócio da saúde em primeiro lugar, como tu mesmo faria. E assim, Senhor, pedimos que teu manto de luz ilumine a humanidade, para que ao sairmos desta pandemia, possamos moralmente sair melhores, mais fortalecidos, preparados para o raiar dessa nova era que se avizinha. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa, que tenham uma nova etapa de luz e de bênçãos, fortalecendo os familiares, para que possam também atravessar a tempestade do desespero e da dor, gerada pela ausência da presença física, fortalecendo neles a certeza de que a morte não destrói o verdadeiro amor, que a vida é eterna e aqueles que se amam sempre estão unidos pelos laços sagrados do sentimento mais nobre de todos. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos por eles, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Mestre, pelos nossos irmãos suicidas, que Maria, a doce Mãe de Misericórdia, possa agasalhar-lhes em seus braços maternais, libertando-os da jaula de desespero que eles próprios se aprisionaram. Pedimos, Mestre, pelos nossos irmãos endurecidos no mal, que ainda trazem pulsantes no coração o tumor do egoísmo e do orgulho. Rogamos por eles, para que nesse coração endurecido floresça a semente luminosa da verdade, e a verdade os liberte, os tornando dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida,
a Jesus, o incomparável amigo, e a legião de espíritos nobres que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vamos agora às nossas vibrações do passe, mantendo os olhos fechados. Vamos nesse momento, pela força do nosso pensamento, pela força do nosso coração, lembrando o que Jesus disse: onde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. Nesse instante, estamos nas praias de Cafarnaum, os pés descalços na areia fofa, diante de nós, o lago de Genezaré, faiscando os primeiros raios de sol. A brisa suave acaricia o nosso rosto. As ondas tranquilas que quebram em rendas aos nossos pés. E ao nosso lado, vestido em uma túnica branca luminosa, os cabelos caídos pelos ombros, repartido ao meio, como costume entre os nazarenos. Os olhos profundos e sorridentes, os lábios finos, o semblante alegre, nos envolve em um abraço carinhoso. E ao abraçarmos Jesus, todas as dores se aliviam, todas as preocupações silenciam, e começamos a ser inundados pelas suas virtudes, pela sua luz, que penetra o nosso organismo, cai na nossa corrente sanguínea e começa a correr por todos os órgãos do nosso corpo, harmonizando, reestruturando. Essa mesma luz que atinge agora a nossa mente, e à medida que ela vai adentrando o nosso pensamento, os pensamentos negativos e perturbadores vão esvaindo-se, fugindo envergonhados diante da luz do Mestre. E o nosso pensamento se aclara na figura luminosa daquele que é para nós o Divino Pastor.
essa luz agora. Atinge o âmago, o ser mais profundo do nosso coração. Nos revigora de dentro para fora. E somos inundados por uma onda de felicidade e paz. A fé nos fortalece a alma. E nesse instante de júbilo, de alegria infinita, ouvimos entrar pelos ouvidos essa doce, amável e firme voz: Filho, estou contigo. Não fraquejes no caminho. Seguro-lhe a mão. Retifico-lhe os passos. Segue adiante, filho. A terra ainda é marcada por dores e desafios que se consistem em bênçãos de aprendizado e renovação. Segue adiante, superando desafio por desafio. Porque se ele se apresenta a ti, é porque tem forças de superá-lo. E mira-se no meu exemplo, levando pela estrada estreita a sua cruz, como eu fiz, para que um dia possa entregá-la ao Gólgota da tua libertação moral, como eu fiz. E eu, que não dispensei o auxílio amoroso de um homem de coração bom, que ninguém sabe o nome, que passou para a história como um sirineu. Hoje, filho, me converto em seu sirineu. Dá-me a mão, caminharemos juntos pelas estradas do mundo, para que um dia encontre a renovação e finalmente possa se perder na imensidão vasta do meu reino de amor. Por ora, filho, força e fé, levando o meu evangelho como roteiro de vida e o verbo amar e servir como ferramentas de trabalho, para que a cada amanhecer, a cada dia, possas vencer a batalha que lhe é proposta. Vá em paz e ama. E assim, renovados pelo passe abençoado, pelas águas que nesse momento se converteram em remédio, nos resta agradecer. Agradecer a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o incomparável amigo, a doce Mãe Maria de Nazaré, a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a
todos os irmãos espirituais de luz que aqui estiveram conosco, a nossos anjos guardiães, pela abençoada oportunidade de mais essa reunião, pela abençoada oportunidade desse contato sublime com as esferas de luz, para que tenhamos em nós renovados a perseverança e a fé de que um dia também conquistaremos essa felicidade e paz. E a Ti, Senhor Deus, Pai da vida, a quem devemos tudo, agradecemos e rogamos, nos fortalece e abençoa, para que tenhamos uma noite de paz, uma semana de bênçãos, e aonde quer que possamos estar, possamos ser instrumentos da Tua misericórdia e compaixão, para com todos aqueles que atravessarem o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião, mais um Evangelho do Gaefa. Primeiramente, agradecer a todos vocês e a cada um de vocês que estiveram conosco nessa reunião, que permitiram que unidos pudéssemos fazer o que fizemos nessa noite por tantos necessitados. Nossa profunda gratidão. Recebam o meu abraço do coração. E que possamos, todos nós, ter uma semana de luz, uma semana de paz, uma semana de realizações, uma semana que tenhamos a oportunidade de servir Jesus, servindo nossos irmãos em necessidade. Gostaria de lembrá-los, como disse no início, a nossa campanha de arrecadação de cestas básicas continua. Eu postarei nas nossas redes sociais um breve descritivo da nossa campanha e o cartaz da campanha. Aqueles que puderem nos auxiliar, continuamos com essa tarefa de distribuição de cestas básicas aos nossos irmãozinhos carentes. Sejam muito bem-vindos na nossa campanha. E se eventualmente não puderem auxiliar de alguma forma, auxiliem em suas cidades, no local onde você está. Nem que seja um ato simples de auxílio, já é bem válido. Do mais, dizer que essa nossa reunião ficará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Peço que, se gostaram da nossa reunião de hoje, compartilhem, para que mais pessoas tenham não acesso a mim ou a nossa casa, mas acesso a uma mensagem que possa aliviar um pouco o sofrimento. Porque se a mensagem do Evangelho dessa noite conseguiu aliviar por alguns momentos o sofrimento de alguém, já cumpriu a sua tarefa. Convido também a conhecer o nosso canal no YouTube, o Gaefa Espírita, onde daqui a pouco estará também essa nossa reunião, juntamente com todas as outras reuniões de terça do Evangelho, as de quinta do Pinga Fogo, perguntas e respostas, e tantas outras palestras sobre variados temas, seminários, enfim. Que visitem, assistam, usufruam do canal e, se gostarem, nos auxiliem nessa campanha
das inscrições para que possamos chegar à meta de 1.000 inscritos. E aí podermos fazer uma transmissão simultânea, Facebook, YouTube. E quem sabe tripla, pois agora temos também a nossa página no Instagram, o Gaefa Espírita. Quem sabe podermos chegar o dia de fazer uma transmissão YouTube, Facebook e Instagram ao mesmo tempo, né? Até esse dia, peço a gentileza de vocês nos auxiliem nessa campanha, tá bom? E do mais, que Deus ilumine, ampare e abençoe a cada um de vocês, minha eterna gratidão, e tenham uma semana de muita luz e muita paz. Até quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, se Deus quiser, com mais uma reunião do Gaefa, agora o Pinga Fogo, perguntas e respostas. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.